A atuação do Supremo Tribunal Federal tem gerado debate sobre uma possível politização e os impactos dessa situação na democracia brasileira. Os críticos ao Supremo têm apontado um risco real da Corte ser vista como um elemento partidário no cenário político nacional. Larissa, eu lembrei, inclusive, de algumas entrevistas, né, no Café Política recente, né, eu conversei com o presidente da OAB de Minas Gerais, com o presidente do Conselho Nacional, né, de Procuradores de Minas Gerais, do Ministério Público, Jarbas Soares, e os dois falaram muito enfaticamente, né, que viam com preocupação essa chamada especularização do STF. O presidente da OAB Minas, né, Gustavo Chanfon, até chegou a dizer que a gente, na avaliação dele, vive tempos inversos. Ele cita que hoje em dia a população sabe o nome de todos os ministros da Suprema Corte, mas não sabe o nome dos jogadores que estão na seleção. É algo que até pouco tempo atrás era impensável, né? Se por um lado é importante esse engajamento da sociedade nesses assuntos políticos, jurídicos, por outro lado também tem o ônus disso, né? O Jarbas também até chegou a falar, né, que ministro tem que falar o menos possível. Para você, Larissa, qual que é a sua avaliação ali do papel e das competências, né, que o Supremo Tribunal Federal tem exercido? Olha, Letícia, para responder essas perguntas e para trazer aqui para a nossa reflexão no Primeira Análise, eu vou lembrar de um livro e vou indicar também um livro muito bom que chama Os 11, do Felipe Recondo e do Luiz Weber, que é justamente mostrando como que o STF, como que o Supremo Tribunal Federal, ele vai para o centro do debate nacional, né, no centro do debate no Brasil, quando chega na corte ali o processo do mensalão, né? Todas aquelas questões relacionadas ao mensalão que vão para a corte para julgamento ali, né? A ação chega, se eu não me engano, em 2012, né? E aí a gente vai vendo um aumento de repercussão, um aumento do holofote em cima ali do Supremo Tribunal Federal, conforme o julgamento ia ocorrendo, depois o julgamento de recursos, de embargos. Então, nesse livro, eles mostram e eles trazem para a gente, para essa reflexão, essa tese de que, né, o Supremo Tribunal Federal sai de um papel mais, não vou dizer escondido, mas menos popular, talvez, acho que a gente pode usar essa expressão, para ir ganhando destaque, vai ganhando holofote no noticiário e passa a ser, de fato, os ministros, as decisões, enfim, o funcionamento passa a ser pauta de debate, né? Então, eles mostram isso. Então, se a gente pega, né, desde ali do mensalão até agora, já são mais de 10 anos. Então, não é um movimento tão recente. Mas por que a gente fala tanto nisso, né? Acredito que é porque a gente viu uma escalada dessas trocas, aliás, dessas críticas muito enfáticas no último ano, principalmente, se a gente pega aí 2025, mas também já pegando 2024, quando a gente pega na perspectiva das críticas feitas ali por integrantes da direita, né, ao Supremo Tribunal Federal, principalmente depois do julgamento da ação penal da trama golpista, envolvendo, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, daquele núcleo 1 que acabaram condenados, inclusive. Bom, e aí, Letícia, para trazer aqui para a nossa reflexão, porque você citou, né, as críticas, atualmente a gente vê essas críticas vindo da direita, mas de fato, como você mesma disse, não só integrantes da direita fazem críticas ao Supremo Tribunal Federal. Essas críticas sempre aconteceram, né? Agora está muito limitada ali ao bolsonarismo, mas da esquerda também sempre teve muitas críticas também ao Supremo. O período do mensalão foi um período de críticas duras da esquerda. O Gilmar Mendes era um inimigo das esquerdas. Lembra que quando ele ia fazer a votação, e era um papel muito importante da TV Justiça, né? As pessoas pegaram o hábito de assistir sessões do Supremo, né? Assim, pelo menos não estranhar uma sessão do Supremo passar na TV aberta. Sim, exatamente. E o Gilmar Mendes era... Não, só encerrando. Ele era considerado assim, toda vez que ele se aparecia, ele confrontava o Joaquim Barbosa e havia essa polarização dentro do judiciário e se tornava curioso, porque você via pessoas que não tinham muita ideia do que era o Supremo Tribunal Federal, mas torcia por ministros, né?
É o grande problema, né? Virou uma torcida ali que não é para ser isso. É um problema. Fui recuperar, inclusive, gente, algumas matérias daquela época, né? Fui tentar recuperar algumas matérias ali, 2013, 2014, e aí acabei achando uma que tratava, inclusive, de uma carta aberta feita pelo presidente Lula, né? Na época não era presidente, como para tentar se justificar em relação a um áudio que havia sido divulgado no âmbito da Operação Lava Jato, de um áudio dele com a ex-presidente Dilma Rousseff, e nesse áudio ele fazia críticas ao Supremo Tribunal Federal, ele fazia críticas ao Congresso Nacional, ele fazia críticas ao então Procurador-Geral da República, Janot, e aí ele vem nessa carta apresentando seus argumentos ali, enfim, lamentando que o áudio havia sido vazado, né, um áudio particular havia sido vazado. Então, um áudio com críticas ao Supremo Tribunal Federal. Naquela época, a carta, inclusive, ela é de 18 de março de 2016. Então, só para dizer, né, de algumas dessas críticas, essas críticas elas ocorrem, e conforme o tema que está sendo debatido, ou conforme qual autoridade, qual figura pública está ali no alvo do Supremo Tribunal Federal, essas críticas vão mudando de lado, digamos assim, né? Elas vão surgindo de setores diferentes da sociedade. Então, eu acho que é uma reflexão interessante que a gente pode fazer aqui, né, Letícia, Fred? Acho que é o pontapé inicial para quem está nos acompanhando também, enfim, refletir sobre isso, buscar também outras reportagens, outras matérias mais antigas para perceber como que essas críticas foram ocorrendo nesses últimos anos, principalmente nesses últimos 10, 12 anos, acho que a gente pode colocar assim, né? Só para a gente fechar, quero levar essa questão aqui para a Larissa, para o Fred também. A gente tem visto ali, uma das críticas, né, do STF ter feito interferências demais em decisões ali legislativas também, né? Ao mesmo tempo também que a gente precisa pensar em uma reforma do judiciário, porque hoje tudo é judicializado, né? E o STF acaba tendo que decidir sobre tudo. Muitas vezes o Supremo deixa de apreciar matérias que são constitucionais por uma questão até de tempo e de recursos, né? Julga muitos políticos, só que aí o problema disso quem julga muitos políticos acaba se aproximando excessivamente da classe política, né? E aí é o que a gente vê, inclusive, na discussão, né, dessa polêmica aí de impeachment de ministro do STF, e aí a gente vê acordos, né, do Senado com o STF. Qual que é o real problema, né, Fred, Larissa, dessa aproximação que acaba acontecendo aí nesses acordos? Olha, Letícia, quer ir, Fred? Pode ir, sem problema. É uma observação muito rápida. Às vezes a gente esquece que o Supremo, ele é um tribunal político também. Ele é um dos 3 poderes da República. Ele precisa ter uma atuação de contrabalançar o legislativo e o executivo. Cada um tem sua função e cada um tem uma importância. Houve, como você bem falou, Letícia, a questão das súmulas que acabavam o Supremo legislando em relação a vácuos de decisão da Câmara e do Congresso em geral, que acabavam sentando em cima de assuntos que eles não resolviam e acabavam sendo resolvidos pelo Judiciário. Um caso histórico é o direito de greve do servidor público, que você tem súmulas do Supremo, mas pouquíssimo trabalho legislativo de fato para resolver essa questão. Então, isso acaba se envolvendo. E há também uma briga de quem ocupa qual poder, de quem tem predominância no poder brasileiro. E isso acaba também incentivando essas críticas de lado a lado, né, com relação aos poderes e muita da pressão em relação ao Supremo. Como eu falei, ele tem um papel político, ele é um tribunal que tem uma importância política, mas ele também tem essa questão técnica que ele precisa resolver e a questão da humanidade, dos jogos de interesses que estão por trás e em volta de toda essa questão. E tem um corporativismo, né, Larissa? A gente sempre também fala isso, tem corporativismo na Câmara, no Senado, a gente também vê isso no STF, né?
Olha, Letícia, é sempre importante botar isso em perspectiva, né? Isso que você está falando. E aí, também, puxando um pouco do gancho do comentário do Fred, né? Fui atrás de alguns exemplos recentes de como essa judicialização, né? Ela vem acontecendo. E para trazer aqui para a gente também essa questão de como quando o governo envia um projeto para o Congresso, mas aí o Congresso ou modifica, ou, enfim, acaba não dando prosseguimento, e aí o governo decide recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar resolver aquela situação, né? Então, cito 2 exemplos aqui dos últimos 1 ano e meio, 2 anos. A questão do IOF, né? Quando o governo federal recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a derrubada ali do aumento da alíquota, por exemplo. E tivemos também um episódio que gerou muita repercussão no ano passado, que foi a questão da desoneração da folha de pagamento, que o governo também recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão do Congresso de estender, de prorrogar a desoneração da folha. O governo alegava que aquilo ali ia gerar perda de receita, que não havia indicação de onde seria possível obter mais recurso para garantir a prorrogação dessa desoneração. E aí, posso ficar aqui citando outros exemplos, mas eu acho que o principal ponto, um dos principais pontos, é como que esse tipo de judicialização acaba promovendo e piorando o desgaste entre os poderes. Então, na medida em que o governo recorre ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter uma decisão do Congresso num ambiente em que já existe, por exemplo, uma tensão entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, tudo isso fica muito desgastado, né? E aí fica um clima tenso, fica um ambiente tenso. Então, também trazendo esses exemplos e essa perspectiva de um desgaste mesmo entre os poderes, tendo em vista que isso tem acontecido com muita frequência, né, gente? O STF ficou em pauta, né, nesse ano de 2025, 2026, ano de eleição, principalmente a bandeira, né, de muitos candidatos bolsonaristas, candidatos de direita, desse ataque ao Supremo Tribunal Federal. A gente vê, inclusive, ali o PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro, fazendo ali uma campanha para poder, inclusive, fazer uma grande bancada de senadores, justamente para combater o que eles chamam de excesso do STF. Se cada um fazer o que está ali, né, se o Congresso não se omitir de assuntos, se o STF ficar ali no que é da sua seara, mas o que a gente vê, como o Fred mesmo mencionou, é uma mistura de tudo isso, porque acaba que um fica jogando pro colo ali do outro.